Olá, sou Érica, aluna de licenciatura em Filosofia, fazendo esse projeto de extensão com o professor Adriano Köhler, na disciplina de Filosofia Moderna 2, e hoje estou aqui para falar dessa mulher incrível que foi a Nísia Floresta, com base no livro de Paulo Margutti, Nísia Floresta, uma brasileira desconhecida, feminismo, positivismo e outras tendências. Ela foi a primeira filósofa mulher, né, feminista no Brasil, e a gente vai trazendo como tema Redescobrindo Nísia Floresta, Educação, Feminismo e Identidade Nacional no Brasil do século XIX, né? Minha colega Alessane já fez a introdução para vocês e falou um pouco sobre sua vida e obra. Eu vou trazer Ela falou um pouco sobre o feminismo, né, dela no Brasil, e eu vou falar um pouco sobre o oitocentista, né, trazendo à tona as raízes do pensamento feminista no país, a partir da atuação de Nísia Floresta, a sua memória e inviabilização histórica, refletindo por que figuras como ela foram apagadas da história oficial, dialogando com o título do livro de Paulo Margutti sobre o feminismo no Brasil. Quando falamos em feminismo no Brasil, oitocentista, é importante lembrar que esse termo não era utilizado de forma como usamos hoje, mas as ideias que hoje chamamos de feministas, como as defesas da educação para mulheres, a crítica ao patriarcado e a reivindicação de direitos civis, já estavam presentes na atuação de figuras como Nísia. Ela viveu num período marcado, né, pelo escravismo, pelo patriarcalismo autoritário e pela exclusão política de grande parte da população. Então, especialmente mulheres, né, negros e indígenas, povos indígenas, falar em direito das mulheres nesse contexto era profundamente subversivo, né, naquela época. Então, além disso, Nísia foi uma figura transnacional que morou e estudou na Europa, especialmente na França e Itália, dialogando com o pensamento iluminista e o romantismo e também o positivismo, mas sempre com esse olhar voltado para o Brasil e as condições das mulheres em nossa sociedade. A inviabilização histórica e a sua memória, ela vai aprofundar nessa parte assim que apesar de sua relevância, Nise ela foi silenciada pela história oficial. O Paulo Margutti, ele no livro, né, Nísia Floresta, Memória e Inviabilização Histórica, ele vai convidar nós a refletir justamente sobre esse processo de apagamento. Segundo ele, a memória histórica, ela não é neutra. Ela é construída por disputas de poder, por seleções, esquecimentos e silenciamentos. A figura de Nísia foi progressivamente desautorizada por uma historiografia é, androcêntrica, né, que não reconhecia as mulheres como produtoras legítimas de pensamento. Além disso, Nísia se colocava, né, na verdade, ela se colocava como autora intelectual e educadora, em um momento em que o lugar social da mulher era o privado, o doméstico. Sua existência já era por si só um desafio às normas. O fato de ter transitado entre o Brasil e a Europa, ter publicado vários livros, dirigido escolas e participado da vida pública, contribuiu tanto para a sua notoriedade quanto para a sua marginalização posterior. O Paulo Margutti ele vai mostrar que a inviabilização de Nísia não se deu apenas pelo esquecimento, mas por uma escolha ativa da história oficial, em não reconhecer mulheres como sujeitos históricos. Então aí faz-se a pergunta: por que resgatar Nísia hoje? Recuperar a memória de Nísia Floresta é fundamental por vários motivos. Primeiro, porque nos ajuda a entender que o feminismo no Brasil não começou nos anos de 1970, nem veio de fora. Ele tem raízes próprias, vinculadas à nossa história e às nossas contradições. Segundo ele, né, porque ela representa uma linhagem de mulheres intelectuais brasileiras que, apesar de apagadas, pensaram criticamente o país,
suas exclusões e seus horizontes. Ao recuperarmos Nísia, recuperamos também a capacidade das mulheres de pensar o Brasil, de escrever, de disputar o espaço público. O que ainda é um desafio em muitos contextos, que vai ser abordado e que tem esse aprofundamento, é que Nísia Floresta foi uma mulher muito à frente de seu tempo. Ao trazer à tona sua trajetória e pensamento, estamos também resgatando uma memória feminista que foi silenciada, como nos lembra Paulo Margutti. Refletir sobre a inviabilização histórica é também um ato político de resistência. Ao invés de acertarmos passivamente os silêncios da história, podemos reescrevê-la a partir das vozes que foram deixadas de fora. E Nísia é uma dessas vozes fundamentais. Que possamos, a partir dela, continuar construindo um feminismo brasileiro crítico, situado e profundamente comprometido com a justiça e a dignidade de todas as mulheres. Então, eu vou aqui fazer um aprofundamento mais no conteúdo do livro da Nísia Floresta, onde Paulo Margutti fala, né? E ele expande principalmente em 3 pontos e cria uma exploração, né, mais sobre as reflexões críticas, né, relacionadas às questões contemporâneas que vivemos agora, mais atual, né? Dentro dessa inviabilização histórica, né, e a memória, o Paulo Margutti, em sua obra, parte de uma indagação fundamental. Por que uma mulher como Nísia, tão importante no século XIX, foi praticamente apagada da memória coletiva nacional? Então, a resposta nos envolve a entender quais os mecanismos de exclusão que moldam, né, a historiografia brasileira, especialmente no que diz respeito à presença das mulheres no pensamento e na vida pública. Paulo Margutti vai destacar no seu livro que a história em que aprendemos é uma construção. Ela depende de quem a escreve, dos critérios de valorização e do que é considerado relevante ou legítimo. Nesse sentido, Nísia foi apenas esquecida, não foi só apenas esquecida, né? Mas deliberadamente marginalizada. Por quê? Ela era mulher, num tempo em que a produção intelectual era reconhecida apenas e feita apenas por homens, né? Atuava como sujeito político e intelectual no espaço que ainda hoje tenta limitar as mulheres ao papel de coadjuvante. E isso é muito importante, né, no contemporâneo, né, no hoje, né. No terceiro ponto, produzir uma reflexão crítica sobre a sociedade, que tocava em temas sensíveis, como o patriarcado, a educação segregada e as injustiças sociais. No livro, ele vai recuperar documentos, obras, discursos e a recepção crítica de Nísia para mostrar como sua imagem foi sendo esvaziada. Paulo Margutti analisa, por exemplo, como manuais escolares, livros de história e produções acadêmicas do século XX apagaram sua figura ou a reduziram a uma anedota religionalista, como a primeira feminista do Brasil, né? Mas sem entrar realmente em seu pensamento. Esse tipo de enquadramento, o autor vai argumentar que é uma forma de esvaziamento simbólico. Ele reconhece a existência, né, da figura de Nísia Floresta, mas não reconhece a sua complexibilidade intelectual. Estratégias de resgate e disputas por memória é um dos aspectos mais ricos do livro de Paulo Margutti e como ele propõe uma releitura da história intelectual brasileira a partir de seus silêncios, ou seja, né, não apenas falar sobre quem esteve presente, mas também quem foi ausente e o porquê. Então, ele vai defender que recuperar a memória de figuras como Nísia exige revisar o cânone, questionar os critérios
que estabelecem o que é considerado pensamento brasileiro. Essa operação passa por incluir vozes femininas, né? Vozes femininas, vozes negras, vozes de povos indígenas, nordestinas, populares, que historicamente foram excluídas da história do Brasil. Então, ele propõe ainda que a memória de Nísia seja compreendida como uma disputa política em curso, uma luta pelo reconhecimento das mulheres como autoras da história e do pensamento nacional. Não se trata apenas de homenageá-la, como fazer homenagem nas escolas ou com nomes de ruas, mas reintegrar sua obra no debate filosófico, educacional e político do país. Ele também aponta que o apagamento de Nísia está ligado à forma de como o Brasil lidou com a sua modernidade, de forma seletiva, elitista, eurocêntrica, né, e masculina. Nísia rompe com essa lógica, porque ela é uma mulher intelectual, brasileira, atuando no século XIX, com ideias cosmopolitas e preocupações nacionais. Ela propõe um modelo educativo transformador voltado à emancipação das mulheres. É isso, gente. Obrigada.